assunto é falar com Deus, a gente talvez possa ter aprendido errado, ou talvez temos uma impressão errada sobre Deus. Temos muito medo e quase nada de acesso. Na nossa cabeça, para alguns assuntos, Deus tem os seus porta-vozes e seus assessores. Quando o assunto é muito grave, alguém deve orar por nós. Mas hoje, eu quero que você entenda e aprenda uma oração. E essa oração tem poder para mudar a sua vida, tem poder para curar você de enfermidades, tem poder de abrir portas, caminhos, liberar sobre você histórias novas. Uma oração. Irmão, eu vou fazer uma promessa maluca. Eu vou... beira um perigo meio que os haters amam. Eu vou ensinar você a fazer uma oração que abre portas, cura enfermidades. Irmão, olha que promessa sinistra. Parece o gênio da lâmpada, você vai gostar. Que abre porta, cura, dá carro. Ontem os irmãos vida louca que acreditaram. Irmão, calma. Agora eu só vou te dizer uma parada. A oração que você vai aprender, Deus ouve. Ô, irmão, isso aí é a melhor notícia. Não é o que Ele vai fazer, é ter a certeza que Ele vai te ouvir. Amém? Antes da mensagem, eu vou só te pedir uma coisa. Curte o vídeo, comenta, compartilha, ativa o sininho. O que você não sabe nem o que é? Se inscreve. Nós vamos chegar em 20 milhões de pessoas aqui no nosso canal. E eu conto com você. Se inscreve, ativa o sininho toda segunda, toda quinta. Tem uma palavra de Jesus para você. Por último, antes da mensagem, um recado muito importante. Eu quero te convidar para ser parte da nossa associação evangelística. Você pode ser um voluntário, você pode ser um doador, você pode ser um arão e você pode deixar de ser um espectador para ser parte daquilo que Jesus está fazendo na nossa geração. Todas as informações que você precisa estão aqui abaixo. E agora vamos para a mensagem. Lucas capítulo de número 18, versículo de número 10. Irmão, eu vou falar uma parada para você que é só a minha opinião agora, tá? Mas eu acho que Jesus dava umas indiretas muito sinistras enquanto pregava. Eu vou falar de novo, pra você ficar com uma pulga gigante atrás da orelha. Enquanto Jesus pregava, Jesus dava umas indiretas, assim, ó. Tinha alguém que precisava ouvir. Aí Jesus criava uma cena e dava em cheio lá. Sabe quando você tem um inimigo te ouvindo? Ai, irmão, sério que vocês não são assim, não? Sabe aquela reunião de empresa que você fala pra todo mundo, mas é só pra um ouvir? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, eu conheço uma chefe assim. Tem uma galera, só um precisa ouvir, mas você faz uma reunião pública. Você fala, pois é, gente, temos que rever, né? Algumas coisas estão dando errado, não é mesmo? Aí a pessoa tá lá sabendo que é só pra ela. Mas todo mundo tá ouvindo, tentando dizer quem é. Irmão, Jesus estava fazendo isso aqui com os fariseus. Aqueles que se sentiam espirituais demais. Aqueles que se sentiam super preparados. Os que oravam em voz alta dentro das sinagogas estão ouvindo isso aqui de Jesus. Jesus é maravilhoso. Só que, irmão, Jesus não faz isso com as intenções que a gente faz. Essa é a grande diferença. Jesus é maravilhoso. Você vai entender, eu vou ler com você, tá? Lucas, capítulo de número 18, verso 10 diz: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano.
Só que só quem está ouvindo são os fariseus. Amém? O fariseu posto em pé, assim orava consigo mesmo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros, extorsionários, injustos e adúlteros, nem como este publicano. O fariseu posto em pé orava dessa maneira: eu jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto eu possuo. E o publicano, estando em pé de longe, não queria levantar seus olhos ao céu, mas batia sobre o seu peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim. Aí Jesus falou: eu vos digo que este homem desceu justificado para a sua casa, em vez do outro, porque todo o que si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Digam amém. Eu vou falar para você: quem sou eu na fila do pão quando se trata de oração? Eu tenho um problema muito grave. Eu perco o fio da meada muito fácil. E vocês viram agora há pouco. A menininha correu e eu esqueci até onde eu estava. Então, às vezes eu estou orando e eu esqueço do que estava fazendo, aonde estava fazendo e o que estava falando. Quando eu era mais garoto, eu tinha um monte que eu ia orar. E eu orava lá quase todos os dias. Só que eu não orava com a galera. Porque se eu orasse com a galera, eu não orava. Eu só ficava olhando os outros orar. Quem aqui já foi num monte daquele... Tem a galera do manto orando assim, do manto, meu. Pois é. Eu só fico julgando se eu ir num monte desse. Eu não consigo. Estou falando de verdade. Eu fico, é isso. É verdade. Eu sempre fui assim. Tinha um monte que eu ia orar, que tinha um rapaz que parecia que ele estava lutando jiu-jitsu. Falei, que isso? Eu não conseguia orar, acabava. Se alguém entrega a profecia para o outro, eu paro de orar, quero saber o que ele está falando. E não é comigo a mensagem profética, mas eu fico assim, E eu juro que tenho vontade de falar pro final do profeta: tem como o senhor me atualizar? Eu sou assim, cada um é de um jeito. Só que eu entendi na vida com Deus que, às vezes, nas nossas orações, não é a profundidade das palavras que você fala, mas é o que você está sendo enquanto ora. Eu vou te explicar melhor. Nesse mesmo monte que todo mundo orava, eu me lembro que eu descobri um submonte. Só podia ter uma plaquinha lá, área dos TDAH. Porque eu entrava lá e ficava sozinho. Sentava numa árvore, conversava com Deus e às vezes nem conversava. Só ficava quieto. A lágrima corria, colocava um louvor. E essa é a minha pequena experiência, que talvez eu poderia tentar dizer para você: olha, eu fiz dessa maneira. E aí, só que aí eu me lembro de um dia que eu fui ver a minha mãe orando de surpresa. E eu nunca vi uma pessoa tão sistemática para falar com Deus. Irmão, minha mãe tem um caderno de oração. A oração da minha mãe tem roteiro, tem jornada, tem caminho. Eu parei atrás da minha mãe e ela não me viu entrando na igreja. E eu fiquei cansado. Se eu fosse Deus, teria perdido a atenção uns 10 minutos antes já. Minha mãe ora por mim, mas ela não diz só quem eu sou. Ela diz o que eu faço, aonde eu estou agora. Ela é detalhista. Daí ela vai orar pela minha irmã.
ela vai orar pela minha esposa, e aí ela vai pela árvore genealógica, e ela vai crescendo a oração. E a oração nunca mais acaba. Se eu sou Deus, digo, eu conheço a galera toda. Vai no ponto, vai no ponto. Só que aí eu vejo alguém orando com palavras muito bem ensaiadas. Mas todas elas, essas orações, elas partem de uma premissa: Deus precisa ouvir. E aqui é onde entra a nossa natureza. Porque todos nós conseguimos orar a depender do dia. Todos nós temos uma dificuldade que ela se repete. Quando as coisas são muito graves, a gente sempre procura o mais crente. Sim ou não? Na nossa cabeça sempre tem alguém mais crente para orar por um assunto que a gente acha que não dá conta. Sim ou não? Eu vou falar de verdade para você. Às vezes, e isso acontece muito comigo, a pessoa diz: Dave, ora por essa pessoa. Se eu falar que eu vou orar, eu vou orar. Mas eu preciso orar nos próximos 10 minutos. Porque se eu não anotar, eu vou esquecer. Então é um compromisso meu, eu sei que eu tenho que orar. Só que a minha vontade sempre é dizer: você sabe, né? Que se você orar é tipo a mesma coisa, você sabe, não é mesmo? Tipo, eu joelhei, nossa. Porque não existe hierarquia na oração. Não existe aquele que tem mais acesso. Não existe aquele que é o mais preparado para orar. Não existe a oração mais bem elaborada. Porque Deus não ouve palavras bonitas, Deus ouve o nosso coração. Um amém, eu vou falar de novo. Deus não ouve palavras bonitas, Deus ouve o nosso coração. Deus não ouve palavras ensaiadas, Deus vê a verdade da nossa alma. Deus escuta a lágrima do nosso olho que cai. Deus escuta o nosso sussurro, Ele escuta o nosso clamor, mesmo quando às vezes a gente não consegue escolher as melhores palavras, Ele escuta. Então o quesito importante para a palavra é: sabe o que está errado? É você acreditar que precisava aprender a orar. Se você acredita que precisa aprender a orar, o problema não está no orar, está no seu pensamento que está equivocado. Se você acha que precisa aprender a orar, você já está com problema. É a mesma coisa que eu preciso que você entenda que eu preciso aprender a falar com o meu pai. Não, irmão, você só fala. Não é sobre educação, não é sobre respeito, não é sobre isso que eu estou dizendo. É sobre aquilo que você está rasgando o coração. Não é a palavra que você escolhe que move o coração de Deus à sua volta. Não é a sua retórica perfeita, não é a sua lágrima. Não, nada disso constrange o Senhor. Agora a Bíblia fala sobre um coração contrito e quebrantado. Eu confesso para você que isso aqui é maravilhoso e libertador. Sim, você pode pedir orações, você pode. Está tudo certo. Você está dividindo o seu peso, você está dividindo a sua angústia. Mas não acredite que se a minha mãe orar porque tem um caderninho de oração, Deus vai responder, e se você porque não tem o caderno, Deus não vai. Essa é a parada mais importante. Nós sempre estamos terceirizando para alguém aquilo que nós deveríamos fazer. E a gente coloca um nome para isso: é porque eu não sei orar. Ou talvez é porque a gente se sente pequeno demais para pedir algo tão grande. Ou porque talvez a gente se sente tão em falta que a gente acredita que não dá para Deus nos ouvir. É como se nós construíssemos um muro e esse muro é intransponível e Deus não vai nos acessar. E essa é a realidade que eu vivo. Eu sou um evangelista que escuto todos os dias as pessoas falando para mim: Dave, ora por mim, ora pela minha circunstância. E eu vou dizer para você: eu vou orar a vida toda. Tá tudo certo. Mas se você entender o princípio, você vai pedir para mim para aliviar o peso, mas não para que Deus faça. Porque se você dobrar os teus joelhos, rasgar o teu coração, Deus é poderoso para te ouvir e te responder também. Oh meu Deus, eu precisava ter ouvido isso. Sabe qual é a maior loucura? Porque no dia que eu queria voltar para Jesus, eu tentei procurar uma igreja aberta e não tinha.
Ontem eu estava aqui atrás e um jovem de Balneário Camboriú me trouxe uma camiseta falando sobre o dia da morte. Quando ele estava dizendo sobre o dia da morte, é o dia que eu morri para o mundo e entreguei a minha vida ao Senhor. E ele falou, você lembra do dia? Eu falei, como eu vou me esquecer? Eu me lembro não só do dia, me lembro do dia da semana que era, porque eu sou daqueles crentes antigos que ia na igreja e cantava, foi numa quinta que Jesus tocou, me lembra disso? Aí tinha um que era na sexta, outro era na segunda. E eu me cobrei, 23 de abril de 2009. Mas sabe o que aconteceu dia 23 de abril de 2009? Eu precisava de alguém para orar por mim. Na minha cabeça, eu não daria conta. Na minha cabeça, Deus não ia me ouvir. Eu estava tão sujo, eu estava tão me sentindo imundo, que na minha cabeça, Deus não ia ouvir. Não eu, não o Dave, que está tomando tanta decisão errada. Não o Dave, que está sujo igual eu estou. Não, e eu fui passando por lugares. Eu me lembro que eu passei na primeira igreja, que era na rua da minha casa, onde minha mãe servia. E eu fui e tinha uma pantográfica lá, aquelas portas de alumínio, por trás uma de vidro. Chacoalhei a porta, ninguém abriu. Não tinha ninguém. Ninguém é obrigado a estar na igreja naquele horário. Aí me lembrei de um outro irmão, chamado irmão Neri. Irmão Neri era aquele irmão crente do manto, que quando eu ia para a faculdade, ele passava por mim de bicicleta para orar no monte. Eu queria achar o irmão Neri para orar por mim, pois o irmão Neri naquele dia não passou. Não tinha ninguém. Essa é a loucura. Então a minha esperança se esvaiu, porque agora não tem ninguém para orar por mim mais crente do que eu. Sacou a bolada? Não tem ninguém mais preparado. Não tinha ninguém. Aí eu entrei dentro do meu quarto. E eu não vou falar que fechei a porta, porque no meu quarto não tinha porta. Mas me ajoelhei no canto da cama e fiz a oração mais sincera da minha vida. Eu só disse isso aqui: Deus, se ainda há esperança para mim, fala comigo, por favor. Eu não escolhi as melhores palavras. Eu não tentei lembrar Deus das promessas que tinha. Eu não tentei convencer Deus de nada. Eu só disse: Deus, por favor, se o Senhor é real e ainda tem chance para mim, fala comigo. Não tinha ninguém colocando a mão na minha cabeça, não tinha alguém formado em teologia, não tinha um pastor, não tinha um padre, não tinha ninguém. Era um garoto imundo, sabe, ajoelhado na ponta da cama, dizendo: Deus, se o Senhor me ouvir, esse aqui é o publicano, de longe, sem coragem de levantar os olhos, batendo no peito, dizendo: tem misericórdia de mim, Senhor. Eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu não mereço, mas tem misericórdia de mim. Aí a Bíblia diz que Jesus falou: esse desceu justificado, porque quem se humilha, Deus exalta. Agora quem se exalta, Deus humilha. Sabe o que é maravilhoso? Porque aquilo que a gente pensa que leva Deus para longe é justamente o que traz Deus para perto. Deus não veio para perto de você porque você é bom. Deus veio para perto de você porque você é mau. Deus veio para perto de você porque você é pecador. Deus veio perto de você porque você está doente. Deus veio para perto de você porque você tem sujeira escondida. Deus veio para perto de você porque você tem coisas que não consegue abrir para todo mundo. Deus veio para perto de você porque você não cheira tão bem. Deus veio para perto de você porque você tem problema. E é exatamente aquilo que a gente acha que levaria Deus para longe que trouxe Deus para perto da gente. E essa é aquilo mais que escandaliza do Evangelho: a graça. Você não merece, mas Ele está disponível. Ele não deveria nem te ouvir, mas Ele não só te ouve como te responde. Ele não deveria falar com você, mas Ele fala. Ele se manifesta, Ele aparece para você, Ele te chama para perto. Ele tem perdão disponível, Ele tem cura para sua alma, Ele tem tudo para você, e você só precisa chamar por Ele.
Você não precisa chamar pelo Dave, você não precisa chamar por outro pastor, você não precisa chamar por um padre, você não precisa chamar por ninguém, você só precisa chamar por Ele. Você não precisa de mim para falar com Ele, você não precisa de ninguém para chegar até Ele. A Bíblia diz que ninguém vai ao Pai se não for pelo Dave. Não, a Bíblia diz se não for por Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Se você dobrar os seus joelhos aonde você estiver e clamar por Ele, Ele vai ouvir você e vai te responder. Não, irmão, você vai dar o maior aleluia da sua vida. Eu vou falar de novo, Ele vai te ouvir e Ele vai te responder. Aí eu estava lá no quarto só, orando, e no final você já sabe que eu já contei 1 milhão de vezes. Salmo 116. Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, porquanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, encontrei angústia e tristeza e disse: ó Senhor, livra minha alma. Misericordioso é o Senhor, justo Ele é, Ele salva. Cheia a Bíblia. De novo, Jesus, eu preciso. Isaías 60. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. 25 de abril de 2026. A oração foi respondida. E eu ainda estou de pé. Eu ainda estou aqui falando com você. Eu ainda estou aqui pregando o Evangelho para você. 17 anos se passaram e a oração do menino foi ouvida, entende? Ei, só preciso que você entenda. Não é sobre as palavras que você escolhe, mas é sobre o seu coração rendido na presença de Jesus. Não é sobre a beleza da palavra que você escolhe, é sobre o seu coração sem reservas na presença de Deus. Ano passado eu vivi uma experiência engraçada com Deus. Eu estava orando por algo há muito tempo, e aí chegou um momento que eu já estava duvidando que ia dar certo, e comecei a mudar o tom da conversa com Deus. Comecei a dizer: Deus, se o Senhor quiser fazer, tudo bem. Se o Senhor não quiser, tá de boa também. Eu imagino Deus olhando para mim assim: fala a verdade, infeliz. Se eu não fizer, você vai ficar bolado. Fala a verdade, que você colocou todas as fichas nisso aí. Ai, rasga o coração. E eu: não, Senhor, se o Senhor não quiser, de boa. Aí saía da oração, como se Deus não ouvisse o pensamento. Mas olha, seria sacanagem, né? Tô 3 anos orando pela mesma coisa. Aí chegou um dia que eu falei para minha esposa, parecia um doidinho. Cheguei em casa e falei: vida do céu, cansei de fingir. Eu vou lá orar para falar a verdade. Imagina Deus. Imagino Deus já sabendo de tudo, só esperando eu rasgar o coração para falar a verdade. Porque a oração que você faz, ela revela você para você. Ela abre o seu coração, ela faz entender aquilo que está escondido. E aí eu falei: Jesus, ó, eu só vim aqui para falar com o Senhor uma parada bem rápida. Perante Jesus, eu orei assim: eu só vim falar para o Senhor uma parada. Ó, eu quero de verdade, Jesus. E se o Senhor não fazer, eu vou ficar bolado, porque eu criei expectativa. Eu tô 3 anos fazendo vergonha, orando lá na frente do lugar e tudo. E agora, Senhor, só se o Senhor não quiser mesmo, mas eu queria que o Senhor soubesse. Eu quero e quero valendo assim. E meti um amém e fui embora. É só Deus. Só o que Deus quer de você é a verdade. Não é a palavra, não é a decoração, não é a palavra repetida. É só o teu coração. Chama do que você quiser, reza, oração, tá tudo certo.
Só tem que ser de verdade, não pode ser repetido. Só tem que ser de verdade, não pode ser algo que seja automático. Só tem que ser daqui, ó. Daqui. Você pode orar o que você quiser repetido, mas se um dia você quer que Deus te responda, tem que ser daqui, ó. Você está entendendo? Eu não estou afrontando absolutamente nada agora, eu só estou falando que se o seu coração for disponível e sua oração partir daquele lugar, da sua alma, não tem como Deus não te ouvir. A palavra de Deus diz que Ele não resiste a um coração contrito e quebrantado. Então hoje é o dia de você fazer orações sinceras, abrir o coração, desabafar, fala a verdade, fala que você está bolado com alguma coisa. Ó Deus, não estou concordando. Ó Deus, estou achando que está dando algumas coisas erradas. Fala mesmo, fala tudo. Só não guarda, só não tenta achar que Deus não sabe. Essa é a oração que Deus ouve. Essa é a oração que abre portas. Essa é a oração que gera cura. Essa é a oração que muda a nossa vida. É a oração que sai da sua alma lá de dentro. É aquela que a Bíblia chama de gemidos inexprimíveis. Termino dizendo para você o seguinte. Eu não tenho tanta coisa legal para falar, mas é sempre assim. Não falei nada que eu escrevi. Sabe, eu acho tão forte quando alguém diz: eu não sei falar com Deus, porque faz Deus ficar tão longe do que de fato Ele é. Um Deus perto, um Deus que ouve, um Deus que responde. Aí quando você diz eu não sei falar com Ele, me faz acreditar que parece que é necessário um rito, uma roupa específica, uma caminhada necessária, não, sendo que Ele está disponível o tempo todo para ouvir e responder. Se eu puder te dar um conselho, nunca mais fale eu não sei falar com Deus, porque falar com Deus é a coisa mais simples e poderosa que o ser humano tem nessa vida. Nós temos um Deus que não precisa de um telefone, nós temos um Deus que não precisa de um computador, nós temos um Deus que não precisa de uma liturgia, que basta um joelho dobrado, um coração sincero que Ele ouve. Mas David, eu não consigo dobrar os meus joelhos, basta um coração sincero. David, mas eu estou tomando banho, basta um coração sincero. Mas David, eu estou na empresa, basta um coração sincero. David, mas eu estou no carro agora, basta um coração sincero. Amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Mas David, eu não consigo orar de madrugada, de manhã, de tarde, ao meio-dia, clamarei e orarei, e Ele ouvirá a minha voz. Você não tem desculpas, quando você vai falar, Ele já sabe tudo aquilo que está no seu coração. Mas nunca mais diga que você não sabe falar com Ele, porque Ele entende todos os idiomas: português, inglês, espanhol, russo, ucraniano, mimimês. A linguagem do mimimi. Ele escuta e entende tudo. Da lágrima, do choro, do desespero, da vergonha, da dor, da culpa. Todas essas línguas Ele fala. Só que só Ele tem poder para curar você de todos os problemas, libertar você de todos os pecados e transformar a sua história. Você pode pedir oração para quem você quiser, mas se você falar com Ele, não importa quem você é, Ele vai ouvir você. Amém. Mas sabe, carrega um golpe essa mensagem. Porque tem uma oração que você precisa fazer necessariamente. E não me leve a mal, mas é a partir dessa
que o carro engrena. Porque não adianta nada você falar de Deus ou com Deus como um estranho. Mas quando Ele está em você, as coisas mudam. 2 perguntas, e esse é o golpe. Primeiro, para você que nunca entregou a sua vida para Jesus de verdade. Você não sacou a bolada que chegaria aqui? Ai, porque eu amo as coisas de Jesus. Mas a sua vida nunca foi dele, por isso que você não tem coragem de orar. Porque Ele não é parte da sua vida. Ele não é parte das suas escolhas. Ele não é parte da sua trajetória. Então você quer orar, mas sabe que primeiro Ele precisa estar aqui dentro. Primeira pergunta para você que nunca entregou a sua vida a Jesus. Segunda, para você que já viveu coisas extraordinárias com Deus e foi embora. Você não ora porque não sabe. Você não ora porque se sente com vergonha, porque perdeu a comunhão com Ele por causa das suas decisões erradas. Mas a boa notícia é que você pode voltar. A porta da casa do Pai não foi fechada para que você não pudesse voltar. Então hoje é só uma decisão que muda tudo. Jesus, eu me rendo. Porque se tem algo que constrange o coração do Senhor, é quando você se rende, se arrepende, se humilha perante Ele. Não é sobre um Deus narcisista, é sobre um Deus misericordioso que está esperando pelo teu coração arrependido para transformar toda a sua história. 2 perguntas, uma resposta. Se você precisa voltar para Jesus hoje, ou se você precisa entregar a sua vida a Ele pela primeira vez nesse lugar agora, ou aonde você estiver, no 3, aqui você vai levantar a mão, no 3 você vai fechar o olho e vai orar comigo. 1, 2, 3. Então agora, vamos orar. Senhor Jesus, diga comigo: Senhor Jesus, reconheço que sou frágil e pecador. Me arrependo dos meus pecados. Me perdoa. Jesus, Tu és o meu único, legítimo e suficiente Salvador. Eu sou propriedade única e exclusiva sua. E hoje coloco a minha vida, meu coração, minha alma, meu espírito, minha história, meu futuro, meu passado, meu presente, tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Ou pior, talvez, agir de uma maneira ingrata, porque não conseguiu alcançar a magnitude de tudo aquilo que Deus fez com a sua visão e mentalidade. Eu vou ser bem sincero com você. Algumas coisas a gente demora para pregar, até que a gente entende que problemas que a gente tinha não eram tangíveis, eram só na nossa mente. Que algumas restrições que nós criamos não eram reais, eram só construções e narrativas que nós acreditamos na nossa vida. O texto que eu quero ler com você é de Números 13. Eu já ministrei milhares de vezes esse texto, e eu quero ressaltar apenas um versículo no meio, e é esse versículo que vai nortear a nossa caminhada. Números capítulo 13. Eu vou ler com você. Números, acho que eu passei. Não, passei mesmo. Aqui.
sua mensagem do Mentoria de Vida já vai começar. Mas por uma questão de honra, eu estou passando rapidamente por aqui para lembrar a você que nós temos um patrocínio do Mentoria de Vida que faz com que essa mensagem chegue para você todas as quintas-feiras. É a Facilite Benefícios, que já está na nossa vida há mais de 5 anos e agora no nosso canal do YouTube, nos ajudando a servir você. Então, da próxima vez que você precisar de proteção veicular, você pode contar com a Facilite há mais de 13 anos no mercado, líder número 1 no Reclame Aqui, e eu vou deixar ao final dessa mensagem um link na descrição do vídeo para que você possa chamá-los direto no WhatsApp e conseguir algo bem especial para você. Então, a próxima vez que você precisar de proteção veicular, lembre-se da Facilite Benefícios. Eu devia ter aberto antes, não é mesmo? Mas eu fico nervoso de pregar para vocês. Aqui. Números 13. Mentoria de Vida sempre é muito emocionante. Amém. E vieram até Moisés, Arão e toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. E lhes deram a informação e a toda a congregação lhe mostraram os frutos da terra. E contaram-lhe dizendo: fomos à terra para onde tu me enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Todavia é forte o povo que habita na terra, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Além disso, vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar e às margens do Jordão. E Caleb fez com que o povo se calasse diante de Moisés e disse: subamos imediatamente e possuamos a terra, porque somos capazes de conquistá-la. Amém? Olha, eu vou falar para você uma coisa que aconteceu comigo. Uma das maiores guerras internas de alguém que Deus mudou a vida é a dificuldade de acompanhar a estação, a dificuldade de mudar a mentalidade em relação àquilo que Deus tem à nossa disposição. Tem um texto que relata a história de 4 leprosos que estão sentados esperando a morte. Esses 4 leprosos, isso está na Bíblia, estão sentados e eles dizem o seguinte: por que nós ainda estamos aqui sentados e morrendo de fome? Olha que interessante, eles já tinham uma doença que os levaria à morte. Se eles ficassem ali, eles morreriam. E o medo deles é: se entrarmos na terra que está mais próxima e sermos mortos, não vamos comer. Mas se entrarmos na terra e alcançarmos a misericórdia, então pelo menos há uma possibilidade de comermos. A conta que eles fazem é: se ficar a gente morre, se ir a gente morre. Só que indo há uma pequena possibilidade de ter comida, então talvez a gente sobreviva. E é o que eles fazem. As 2 opções são certeiras. Aqui a morte é clara de fome. Aqui a morte de lepra ainda é uma realidade, mas talvez a fome seja sanada. E aqui é uma coisa que interessante. Eles dizem: o que nós ainda estamos fazendo aqui? Eles levantam e chegam na cidade vizinha. E quando chegam lá, Deus havia feito uma confusão no meio daquele povo, que fugiram pelas suas vidas, porque ouviram um som como se fosse de muitos soldados. Então eles fogem, e quando esses 4 leprosos entram na cidade, não havia um homem, haviam cavalos amarrados, água para beber e comida para comer. Tinha ficado tudo lá. E veja o que acontece: eles comem e bebem,
porque o milagre já havia acontecido e eles nem sabiam da notícia. Só que se não tivessem levantado, saído daquele lugar e caminhado para esta terra, morreriam com toda certeza de fome antes de morrer de lepra. Sabe o que é isso? Nosso cérebro, ele é programado para criar atalhos que poupem a gente de energias desnecessárias e frustrações. Então, basicamente, a maioria das coisas que para nós é difícil ou na nossa mente impossível, nós temos frases prontas para dizer: não dá, não posso, não consigo, não é para mim, na minha vez não vai dar certo. Nada mais é nós nos poupando de frustrações. Então entenda, Deus nunca vai te levar em um lugar que a sua mentalidade não alcança. E o pior talvez é ainda Deus te levar e você desperdiçar porque a sua mentalidade não acompanhou aquele negócio. Eu demorei muito para desfrutar de algumas coisas, não porque Deus não tinha dado o acesso, mas porque eu não tinha coragem de abrir a porta. Eu demorei muito tempo para viver realidades na presença de Deus, não porque Deus não tinha o poder para fazer, mas eu não tinha fé para alcançar. O problema sempre é a nossa mentalidade, é sempre a nossa maneira de ver o mundo. E aí você percebe que você pode estar num lugar incrível e se a sua mentalidade não acompanhar, você ainda está rachando conta. Não me leve a mal. Você vai estar num lugar incrível e ainda vai estar fazendo contas daquilo que não precisava mais, era só desfrutar. Você vai estar na melhor estação da sua vida, sem perceber que Deus já mudou a sua estação, sem perceber que Deus já alterou a sua realidade, sem perceber que as coisas já são tão diferentes de antes, mas você ainda está com a mentalidade do começo. Então para você, coisas que já não deveriam ser mais parte, ainda prendem você. Eu vou falar uma coisa, isso aqui mudou a minha vida na presença de Deus de maneira significativa. Esse povo que nós acabamos de ler, eles tinham uma promessa. O que eles tinham? Diga com a boquinha cheia assim: promessa. Só que essa promessa não era de um político, essa promessa não era de um homem, essa promessa era de Deus. Políticos erram, mentem, homens mentem, erram. O ser humano é assim. Agora lembra, não confunda Deus nesse negócio. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, certo? A resposta para esse dilema é: se a promessa é de quem? A promessa é de Deus. Qual era a promessa de Deus? Vocês entrarão na terra e a possuirão. Amém? Estão comigo? Agora olha que interessante. 12 espias vão, e eu, como eu disse, já falei milhares de vezes, vou resumir. Os 12 espias vão, 12 descem. 10 olham aquilo que deveria ser motivo de uau! Comida, emana leite e mel, conforme a promessa disse. Então fica com a parte da promessa e atualiza, dá um update de mentalidade. Deus é comigo, Deus não vai me abandonar, o mesmo Deus que falou que vai acontecer, então vai garantir que aconteça. E desce com a informação e passa para o povo: galera, seguinte, olha só, exatamente como Deus falou, é a terra, emana leite e mel, os frutos são grandiosos. Eu vi 2 homens carregando, é tão grande, uau! E eles mostram o fruto. Mas olha o que é a mentalidade. A mentalidade faz a gente ver a dificuldade e esquecer da promessa. Faz a gente ver o contra e esquece que os prós são muito maiores. E aí eles dizem: mas a gente não vai dar conta. Os homens são muito fortes, são muito fortalecidos. E aí o Josué e o Caleb dizem: ei, a gente tem condição, vamos subir e vamos possuir a terra. Olha que interessante, Josué e Caleb têm uma mentalidade completamente diferente. Viu a mesma coisa, viu a mesma realidade, mas o ponto de mentalidade determina um futuro completamente distinto. Você está comigo?
Então o que isso significa? Que a mesma visão, o mesmo cenário para pessoas diferentes talvez projetam futuros completamente distintos. Eu já vivi coisas na minha família, na minha vida, de alguém chegar e dizer: pois é, eu nunca vou conseguir viver isso. Ela nem tentou, ela nem sabe que dá, se dá. E outra, a gente tem coisas muito boas para dar desculpas de lugares que nós não vamos chegar. A gente diz: não, Deus tem os seus preferidos. Você já ouviu isso? Não, Deus tem os seus preferidos. E aí aqui a gente vai cada dia mais cerceando a vontade de Deus. Não, os inimigos são muito fortes. Não, isso não é para mim. Não, se eu fosse igual a você, eu talvez conseguiria viver o que você vive. Não, eu não sou inteligente quanto tal pessoa. Mentalidade. Todo mundo vê o mesmo cenário. Mas quem deixa a sua mentalidade ser tomada pelo poder de Deus e acrescenta virtude de coragem, ousadia, fé, se move de maneira diferente. O problema é, às vezes Deus já mudou a realidade e a nossa mentalidade não acompanhou. Eu vou te contar um pequeno testemunho. Escute isso aqui. Um dia, eu e minha esposa convidamos um pregador para ministrar para os jovens no qual nós éramos líderes. Tinham 6 jovens na igreja. Na verdade, tinha uns 40 jovens. Nesse culto era um círculo de oração de jovens, devia ter uns 20. E nós levantamos uma oferta para abençoar o pregador. Olha que detalhe. O pregador foi do Jardim Paraíso para o João Costa num Opala. Bom, quem é rico não entende, eu vou explicar. Opala é tipo um BYD com motor. Mas bebe. Oh meu Deus. Aquilo bebe. André, a mensagem do pregador eu me lembro. Eu devo ter algum problema. Minha esposa também lembra. O crente aiga. Ele não falava águia, ele falava aiga. E lembro. Ele pregou a mensagem toda dizendo: porque nós temos que ser como aiga. E eu ficava assim: águia. Bom, mas ele era tão simples e ao mesmo tempo tão crente, tão cheio de Deus, que nós sentimos a virtude que ele carregava, celebramos a Jesus pela vida dele. Só que você não despede de mãos abanando alguém que veio de um Opala, de carona. Agora grava isso. Pegamos e levantamos uma oferta com os jovens. Passamos a salva. Estou olhando meu amigo aqui que era da mesma igreja que eu agora. Oh, Adalberto, povo difícil de dar oferta. Levantamos, contamos, sabe quanto deu de oferta? R$6. Santa prosperidade. Eu me lembro que eu fui ao banheiro, olhei aquilo e falei: meu Deus, R$6 é no tanque do Opala. Isso era sexta-feira. E quem foi pobre aqui um dia vai concordar comigo que todo mundo tem uma nota que sobra na carteira, que precisará sobreviver ao final de semana. Lembra da época que você rachava uma pizza que custava R$30 e eram 6 pessoas para pagar? Hoje nada é mais R$30 e nem todo mundo tem 6 amigos ainda para pagar a conta. E eu não sei o que é pior. Bom, eu fui ao banheiro, olhei aquilo, grava o que eu vou dizer. Eu abri a minha carteira. E estava lá a nota olhando para mim, dizendo: sério que você vai fazer isso com a sua vida? Era a única nota que eu tinha, era R$50. Uau. Rico. E aí Deus falou comigo: dê tudo. Dê tudo. Eu não pensei 2 vezes. Peguei e dei tudo. R$50. Pá, coloquei 56. Dei na mão dele o envelope. Ele entrou no Opala e saiu. Falou: irmão, eu vim te agradecer, porque nesse final de semana na minha casa vai ter carne. Pô, irmão, aquilo me... Oh, meu Deus do céu. Eu fiquei muito feliz.
Só que eu não ia nada. Mas olha que interessante, ele falou para mim uma coisa, ele disse: mas fica tranquilo, Dave, Deus te dará 100 vezes mais. Aí, calma. Entramos no carro, eu e a minha esposa. Nós tínhamos um Uno 2001 na época, que vivia com o banco tombado atrás, porque eu vendia sacola para o meu pai. Aí eu me lembro que eu entrei com ela no carro e falei: vida, o irmão falou uma coisa para mim que me chamou a atenção. Ele falou que Deus vai nos dar 100 vezes mais. Só que eu acho muito. Se fosse 10 vezes, já seria incrível. Olha isso. Falei para ela: já pensou, amor? Se fosse 500 reais. Beleza, passou. Lembra? Ele falou 100, eu acreditei em 10. Aí eu fui num evento. Naquele final de semana, foi a primeira vez na minha vida que eu fui pregar fora de Joinville. Eu fui pregar em Balneário Pissarras. E eu me lembro do nome do pastor da igreja, pastor Wilson da Cruz. Eu cheguei para pregar na igreja. E me lembro do que aconteceu exatamente no dia. Ele olhou para mim e disse: você é quem? Eu falei: eu sou o Dave. E ele falou: e você veio fazer o quê? E eu disse: pregar. E por Deus que ele olhou para mim e disse: sério? Todas as vezes que você chega num lugar e seus frutos ainda não são públicos, talvez você será humilhado. Mas toda ponta de humilhação carrega honra de Deus no futuro. Quando você suporta, Deus guarda você. Amém? Aí olha o que aconteceu. Eu preguei e Deus foi bom e usou. Aí eu preguei, olha que interessante. Preguei uma mensagem, terminei de pregar, ele assume o púlpito e diz: olha, quero pedir perdão para esse garoto, porque eu achei que ele era um menino, mas eu estava errado. Ele é um homem de Deus. Ele me honrou. Aconteceu aquilo tudo. Domingo, terminei de pregar. Me lembro que a gente pensou que voltaria para casa, lembra? E a gente não voltou para casa. Ele colocou a gente no hotel em Balneário Pissarras. Oh my God! A gente nunca tinha ficado num hotel. A gente fez: meu Deus, estamos ricos. Irmão, coisas que eu lembro, desculpa pela minha memória, mas... E aí a gente viveu aquilo, e domingo terminou o culto, e ele chamou eu para conversar. E eu me lembro que no dia a esposa dele caiu e quebrou a mão. Porque eu lembro disso, lembra? Bom, tinha tudo para ele ficar com raiva de mim e me mandar embora. Trouxe um azar terrível para a casa dele. Mas eu me lembro que ele me chamou e disse: e você quanto vai nos cobrar pelo final de semana? Eu falei: cobrar? Ai, como assim? Ele falou: claro, o obreiro é digno do seu trabalho, do seu salário. E quem prega receba em dobro, está na palavra, não sou eu que estou inventando. Aí eu falei: olha, eu nunca cheguei nessa parte. Eu nem sabia que isso existia. Eu falei: não tenho nem coragem de falar valor para o senhor. Aí eu me lembro que ele abriu uma capanga marrom, um caramelo assim. Uau! E falou: deixa eu contar. 100, 200, 300, 400, 500. Continua, irmão. E ele parou e fechou a capanga e me deu os 500 reais. E eu entrei no carro. 500 reais. Falei para minha esposa. Falei: vida, lembra do crente Aiga? A gente devia ter ficado no 100. Por que a gente baixou para 10? Não. Só que aconteceu um problema. Naquele dia eu descobri que semear traz colheitas extraordinárias.
E aí eu coloquei um propósito no meu coração. Todo culto que eu ia, eu abençoava com 50 reais de oferta. Todo culto, 50 reais. 50 reais. E aí, bom, você não dá pela colheita, você dá pelo propósito. A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. E essa palavra não é sobre oferta, é sobre mentalidade. Lembra disso. Você já vai entender por que eu estou falando disso. Porque o tempo passou. Deus mudou a nossa vida. O ano não era mais 2001. Nós não morávamos mais na kitnet. Deus já tinha mudado tanto a nossa realidade. Mas na minha cabeça, 50 reais ainda era a maior oferta. Porque não adianta nada Deus mudar a sua realidade se a sua mentalidade não acompanhar. A sua unidade de medida permanece a mesma, mesmo estando em cima de celeiros cheios. Você ainda vive como se tivesse com fome, mesmo tendo comida no armário. Você vive mesmo quando se estivesse passando a pior estação da sua vida e o mar vermelho já abriu, e você ainda vive como se estivesse no Egito. Sabe o que aconteceu comigo? Um dia eu estou em São Paulo pregando, e eu ia ministrar numa congregação, num evento. Na verdade não era uma congregação, era um evento para mais de 10 mil pessoas. Eu estava lá com a mentalidade de anos atrás. Minha semente é uma grande semente, e eu sempre achava que tinha generosidade naquilo que eu fazia. E aí olha o que aconteceu. Eu ia pregar, e antes de eu pregar, um outro pregador chamado Otoniel Fontes falou assim: lembra de quando você tinha 19 anos e você deu uma oferta de 50 reais? Meu Deus, quem passou o fax para aquele obreiro? E eu sabia que Deus estava falando comigo. E aí ele falou assim, ó: naquela época era tudo que você tinha, mas hoje não te faz mais falta. Sua vida já mudou, sua realidade de Deus já mudou, mas a sua semente ainda carrega sacrifício, mesmo naquilo que não te faz falta. E aí, irmão, eu fiquei enlouquecido. Eu falei: meu Deus, me acharam. Eu entendi, Deus estava falando comigo. Eu já mudei a tua realidade. Muda a mentalidade para eu te levar para a próxima estação. Eu já mudei a tua realidade. Você não está mais naquela fase, você já não está mais naquela estação, mas você ainda semeia, você ainda colhe, você ainda desfruta, você ainda caminha, você ainda vive como se ainda estivesse. Eu já mudei todas as coisas. Eu vou ser totalmente imprudente no que eu vou fazer agora, mas não estou nem aí. A gente está num ambiente de uma série. Eu vou falar exatamente o que Deus falou comigo naquele dia. Deus falou: lembra da promessa que você tinha? Aí eu lembrei. Qual era o número? Qual era o número? 100 vezes mais. 100 vezes 50 dá quantos? Quanto? 5 mil. E 1000 vezes dá quantos? 50 mil. Sabe o que Deus falou comigo? Multiplica por 1000. Porque o que eu fiz na sua vida foi 1000 vezes do começo. Irmão, eu vou falar para você de verdade, eu vou rasgar o meu coraçãozinho aqui. Eu me lembro que eu tinha o dinheiro da minha vida dentro de um cofre. E eu nunca mais tive cofre. E nós tínhamos 30 mil reais guardado. A gente nunca tinha visto tanto dinheiro na vida. E a gente guardou durante um bom tempo aquele valor. E eu não lembro nem para que era, mas estava lá guardado. E aí o Senhor falou comigo: lembra do valor que você tem guardado? Eu falei: o sangue de Jesus tem poder. Eu vou dar o detalhe exatamente, guarda o que eu estou falando. É sobre mentalidade, não é sobre valor. Podia ser R$1, R$10. Não é sobre valor. Aí o Senhor falou comigo: olha para o lado. Eu estou dando. Se não quiser acreditar, tá tudo bem. Olhei para o lado, o pastor Felipe Valadão, do Rio de Janeiro, da Novos Começos. O pastor Felipe está indo no altar deixar um dinheiro, deixa uma oferta no altar assim.
E eu olho voltando e o Senhor falou para mim, é para ele esse valor. É para o que ele está construindo. Eu não sabia o que era. Corri nele e falei, Felipe, chorando, não sei se arrependido ou feliz. Falei, Felipe, estou movido pela fé. E Deus falou comigo, eu tenho 30 mil reais na minha casa. E na segunda-feira eu vou enviar para aquilo que você está construindo. Ele falou, eu estou fazendo a maior reforma da nossa vida na igreja. E eu acabei de dar 3 mil reais, que era tudo que eu tinha de oferta aqui. Aí para ele multiplicou por 10. Voltei para o banco, falei, tá bom né Senhor, olha só, nunca fiz isso. Já zerei tudo, já acabou né? Até. Aí eu me lembro que eu olhei para o Marco, que trabalha comigo até hoje. Naquela semana, eu nunca havia aberto um CNPJ. E a gente abriu um CNPJ, porque Deus já tinha mudado a nossa vida. E a gente fez uma conta no banco e aprovou um limite de cartão de 10 mil reais. O Senhor falou comigo, passa tudo. Olhei para o Marco mais incrédulo do que nunca, falou, tu tá sério? Como será o mês que vem, amado? Deus proverá, manda lá, vai. Passou lá 10 mil, aí eu me lembro que eu chamei o Cleiton, que era líder daquela conferência. Falei para ele, quanto vocês vão me dar de oferta? Ele falou, a gente falou aqui e nós vamos te dar uma oferta de 10 mil reais. Falei, pois então eu estou devolvendo a oferta antes de receber. Eu preciso alcançar um número. E abrir mão dos 50 mil reais. Não, lembra, não é sobre valor, é sobre a mensagem da mentalidade. Pelo amor de Deus, vocês são maduros e vão entender. Eu fiz tudo isso sem falar para Paula. Aí lembrei que eu era casado. Por isso que é importante escolher uma mulher de Deus para caminhar do seu lado. Mandei para ela, falei, vida, quer um resumo da conferência? Ela falou, quero. Aí contei exatamente tudo que eu contei para vocês. E ela falou para mim, vida, essa é a marca que a nossa família vai carregar. Generosidade. O João, ela falou, João vai ser um homem generoso. Na época nós não tínhamos o Noah ainda. Ou tínhamos, já será? Não me lembro. Resumindo a ópera, naquele dia eu mudei a unidade de medida, mas mudei atrasado, porque Deus já tinha feito, mas a minha mentalidade ainda não acompanhava. Eu quero te explicar uma coisa. Quando você alcança aquilo que Deus tem na sua mentalidade, quando você aceita aquilo que Deus tem para você, quando você se move com fé naquilo que Deus já te mostrou, você começa a acessar lugares que nunca acessou, caminhar por caminhos que nunca entrou. Você começa a ver coisas que nunca enxergava, porque você começou a parar de tirar as desculpas e acreditar de fato naquilo que Deus é e tem para a sua vida. Não estou falando de responsabilidade, não estou falando de oferta, não estou falando de dízimo. Eu estou falando que naquele dia Deus mostrou para mim que a minha mentalidade estava completamente atrasada com a minha realidade. O cartão parece simples para você quando eu falo do limite, mas eu passava o cartão no Erivas, na faculdade da Univille, R$5 e não aprovava, R$3 e não dava, e aí passava R$2 e aprovava. Eu ia para a comida e falava, eu quero R$2 para comer eu e minha esposa. Sabe o que é a loucura? Deus já tinha feito aquilo há tanto tempo, mas nem coragem para ter um CNPJ eu tinha. Eu demorei tudo porque a minha mentalidade não estava acompanhando o que Deus estava fazendo. Deus abria a porta e eu passava pelo lado. Deus preparava um desfrute e eu caminhava para fora daquela realidade.
Entenda o que eu vou dizer agora. Se você não altera a sua mentalidade, você vai deixar e desperdiçar coisas que Deus tem para você agora, coisas que Deus tem para você amanhã, para a sua vida. Então mude a sua mentalidade, mas não só com você, com seus filhos. Mude com a sua família, mude com quem está perto de você. Lembra que quando você era pequeno, seu pai dizia que tudo você não podia, mas agora os teus filhos podem coisas que eram um sonho para você lá atrás, e você diz a mesma coisa que os seus pais dizem, porque a sua mentalidade não acompanhou o que Deus fez na sua vida. A gente diz não, a gente segrega a vida dos nossos filhos, segrega a nossa família, segrega o nosso casamento de experiências, porque nós aprendemos que não dava, que não podia, que não tinha, e a gente só passa adiante e não entende que é a nossa mentalidade que progrediu, que ficou para trás, e a nossa vida já mudou. É besteira o que eu vou dizer para você agora, mas eu me lembro de estar com a minha esposa num lugar que tinha várias lojinhas e tinha um negocinho de R$5. R$5. E o meu filho falou: pai, olha que legal, compra para mim. E eu disse para o meu filho assim: nada, isso aí não vale o valor que estão pagando, que estão vendendo. A gente não precisa disso. E aí a gente estava saindo, a minha esposa falou assim: lembra de quando você era criança? Que o teu pai dizia a mesma coisa para você, mas lembra que para você não tinha valor na maneira que o seu pai vinha, mas tinha uma maneira, era um valor diferente. Ô irmão, a nossa mentalidade está tão preparada para segregar o nosso futuro, para segregar os nossos filhos, que a gente coloca coisas na mente deles, barreiras que eles já poderiam ter, sabe, rompido. E a gente que diz que não dá, a gente diz que não pode, a gente diz que eles não conseguem, a gente vai travando eles, mas é porque a gente está travado na mentalidade também. Quantos filhos demoram para viver coisas maravilhosas porque a gente diz que eles não estão preparados, mas é porque a gente ouviu também na mesma fase e tinha certeza que podia, mas ninguém deixou. Quantas coisas a sua esposa já podia ter vivido e você já tem condição para tanto, mas não permitiu, porque sua mentalidade está atrasada. Se tivesse uma mulher agora feliz comigo, seria demais. Quantas bolsinhas, quantas blusinhas da Shein que já podia estar no teu guarda-roupa. Estou brincando, mas é só para você entender que o desfrute às vezes já está disponível a 3 estações, e você ainda está na mentalidade de quando estava no Egito e não está desfrutando. Está interrompendo a sua casa, está interrompendo a sua família, até o dia que você descobrir que Deus já mudou a sua vida há muito tempo. É só a sua mentalidade que ainda não alcançou. Eu não sei se você entende que isso vai gerar uma coisa maravilhosa na nossa vida. Eu estou falando isso para você, mas a cada ano que passa, coisas novas vão abrindo na nossa cabeça. Coisas que eu tinha tanta certeza que não dava, e hoje descubro que dá. E não é porque a realidade financeira mudou, porque alguém vai